Fala, viajante, tudo certo? É muito comum quando a gente chega aqui em Portugal passar alguns micos e alguns perrengues por causa da língua, porque a gente pensa assim, lá em Portugal fala português, então eu vou mandar bem. Só que tem muita coisa aqui que é diferente do nosso português, então eu vou trazer aqui para vocês várias palavras e várias expressões que têm significados diferentes e traduções muitas vezes diferentes, principalmente aí alguns palavrões, né, que a gente conhece como palavrão, mas que aqui são palavras normais do cotidiano. Vamos lá. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu me chamo Robert Lucena e esse é o canal Cenas do Mundo. Nesse canal aqui eu falo sobre a vida aqui em Portugal, sobre como são as coisas aqui, né? Como é a vida de um brasileiro aqui em Portugal, aqui na região de Lisboa principalmente, e também algumas viagens e alguns passeios que eu faço por aqui. As mais tradicionais provavelmente você já conhece, né? Você já ouviu falar, que é a bicha, telemóvel, enfim. Vou falar sobre essas também e trazer mais algumas outras curiosidades. A bicha, como você provavelmente já ouviu falar, aqui é fila. Então quando alguém pergunta pra você sabe onde é a bicha para fazer o atendimento tal? Na verdade estão perguntando pra você onde é a fila, se você sabe onde fica a fila para aquele atendimento. Então bicha aqui é igual fila. Outro que você já vai ouvir logo de cara aqui é a questão do telemóvel, né? Bastante comum você ouvir alguém falando sobre o seu celular, né? Sobre o próprio celular, enfim. Aqui celular é telemóvel. E o outro bem tradicional que você também já conhece, mas quando você chega aqui sou estranho, é a questão do rapariga, né? Porque, cara, quando você ouve alguém falando, chamando uma moça de rapariga, pra gente sou estranho e é muito difícil acostumar com isso. Então, seu ouvido não vai pegar muito bem aí. Quando foram fazer a integração comigo na empresa e foram mostrar a equipe lá e falaram assim, aqui estão dois gajos, né? Gajo é cara, né? Rapaz. E ali uma rapariga também na equipe. Rapariga, de primeira impressão sempre causa um choque na gente, mas depois vai acostumando. Mas a primeira, segunda vez que você ouvir ainda vai causar um estranhamento chamar alguma moça de rapariga. Quem viaja bastante sabe que é bem legal quando você se esforça para falar o idioma ali daquele país ou daquela região, né? O nativo ele reage muito melhor quando você tenta falar na língua dele, seja francês, inglês, enfim. Aqui em Portugal não é diferente, então se você tentar falar o português de Portugal com português, ele também vai te recepcionar muito melhor, né? No hotel aí você já tem uma série de coisas que você pode falar para já mandar bem quando você chegar aqui em Portugal. Por exemplo, na hora de procurar pela recepcionista, você vai até a recepção, então não é recepção, não tem esse P. Então é recepção, você vai falar com a recepcionista. E aí você pode fazer algumas perguntas para ela do tipo, a que hora servem o pequeno almoço? Né? O nosso café da manhã aqui chama-se pequeno almoço. Você pode perguntar qual tipo de sumo que serve no pequeno almoço. O sumo é o suco. Ou para saber todas as informações, você pode pedir para ver a ementa. E não é cardápio, é ementa. Em alguns lugares até chama menu também, mas o cardápio você não vai ouvir. É sempre nos bares, restaurantes, vai ser sempre ementa. E se você estiver apertado, você pode perguntar também onde é a casa de banho. Então aqui casa de banho é o banheiro. Então né, não é uma casa ali para tomar banho, enfim. Casa de banho é o nosso banheiro. Saindo do hotel, quando você for começar a passear, provavelmente você vai pedir informações ali para algumas pessoas e pode ser que alguém fale para você assim, segue até o final dessa rua aqui, depois da rotunda você vira à direita. Rotunda? Rotunda é rotatória. Então se alguém falar para você da rotunda, saiba que essa pessoa está se referindo a uma rotatória. E se ela disser para você, aquele sítio é meio cheio, aquele sítio não é muito legal, ela não está falando de uma fazenda nem nada disso, ela está falando do lugar. Então sítio aqui é lugar. A mais engraçada, que me deixou mais confuso quando eu cheguei aqui e ouvi pela primeira vez, foi quando eu tava chegando perto do banheiro e tava saindo o pessoal da limpeza e alguém comentou que o autoclismo não estava funcionando, né? Não estava a funcionar. Gerúndio também eles não usam muito aqui. Então falaram que o autoclismo não estava a funcionar. Falei, autoclismo? Será que tá falando da ciclovia? Porque quando pensa em autoclismo, para mim tá alguma coisa relacionada a ciclismo, né? Mas não, o autoclismo é a descarga. Então, né, o autoclismo que fica ali em cima da sanita, não é privada, é sanita, que fica dentro da casa de banho. O autoclismo, então, é a nossa descarga. Conforme você vai andando por aqui também, tem uns aí, quem já acompanha o canal, quem já viu os vídeos, quem me segue lá no Instagram também. Se você não me segue, já segue lá também, porque eu posto bastante coisa legal do dia a dia aqui, mercado, passeios, enfim. Já segue o @cenas do mundo lá também. E no dia a dia a gente ouve muito a questão do autocarro, do comboio. Então autocarro é o ônibus. Então quando você vai para uma paragem, você não vai para uma parada de ônibus, tá? Para um ponto de ônibus, é paragem. Quando você vai para a paragem, você vai esperar ali um autocarro, né? Ou um comboio. Comboio é o trem. Então é muito comum você ouvir essas duas palavras também. Caso você vá andar de carro, vai ter a questão do pedágio. Então o pedágio aqui é a portagem. Funciona um pouquinho diferente, mas pedágio é portagem. E falando dessa questão de carro também, né? Um dia eu tava lá trabalhando até mais tarde, aí o gerente lá da empresa, ele morava perto do apartamento que eu tava pelo Airbnb logo que eu cheguei aqui. E aí ele passou e falou, Robert, chega de trabalhar, deixa pra amanhã. Queres uma boleia? Porque ele sabia que eu morava perto dele. Eu falei, boleia? Boleia é carona. Então quando vai oferecer uma carona, boleia é carona. Alguns adjetivos que provavelmente você já ouviu também, né? O fish, porreiro, que é legal, né? Muito bacana. Então, o Robert é fish, ou aquela coisa que você fez, tá fish, tá legal, né? Tá bem feito. Ou aquilo tá porreiro, que tá funcionando, é maneiro, né? Tá funcionando bem. Então, fish, o porreiro é bastante usado aqui. Outra coisa que é usada também como adjetivo é o giro, né? Que
aquela coisa no sentido mais bonito, engraçado, né, charmoso. Então você pode usar tanto no masculino quanto no feminino. Ah, fulano é giro, ou aquela pessoa é gira. Então você consegue usar esse adjetivo aí também. Outra coisa que é bem engraçada é quando eles vão se referir, né, no português de Portugal, às crianças, né, em si. Então as crianças pequenininhas ali, eles chamam de putos. Então no primeiro dia eu fui almoçar ali com a galera e o gerente falou assim: ah, ontem o puto demorou pra dormir e tal. Beleza, né, no Brasil a gente até às vezes fala de uma outra pessoa como puto, até se referindo ali de uma maneira às vezes engraçada ou às vezes com raiva. Mas o puto aqui eles estão se referindo à criança. Ou os miúdos, né, quando eles falam no geral a criançada, assim, é bastante comum ouvir os miúdos. Não sei se tem uma diferença muito certa entre os dois. Se tiver alguém aí que entende mais português de Portugal, o pessoal de Portugal tá comentando bastante nos vídeos aí, comenta a diferença certinha entre puto e miúdos aí, mas tá falando geralmente da criançada ali, né? Você não tá xingando ninguém se você chamar de puto. E tem também aqueles que são bem engraçados, que eu sei que vocês estão esperando, eu vou falar assim sobre eles, que são algumas coisas que a gente considera como palavrão, né, ou como uma pejorativa aí no Brasil, mas que aqui tem significados diferentes. O primeiro é a questão do cacetinho, né, do cacete, que é o pão, mas aí na região sul o pessoal está acostumado também, né, acho que na região de Santa Catarina, em alguns lugares, eles chamam também de cacetinho. Então aqui o cacetinho também é o pão, então é normal você ir na padaria e pedir um cacetinho. O outro que também, a maioria das pessoas já conhece também, que é a questão da pica, né? Que é a injeção. Então, não estou falando nenhum palavrão aqui, tá? Estou usando palavras que são comumente utilizadas aqui em Portugal. Então, eu, por exemplo, passei mal logo quando eu cheguei aqui, fui no hospital, a enfermeira veio e avisou que ia me dar uma pica, né? Ou seja, ela ia me dar uma injeção, porque eu tive todos os sintomas ali, né? Do vírus que a gente não pode falar o nome. Então é normal você ir até o hospital e ouvir alguém falar que vai te dar uma pica, ou seja, ele está falando que vai te dar uma injeção. A pica, como a gente conhece aí, aqui na verdade, ela é pila. Então aqui é importante ressaltar isso, porque algumas regiões aí do Brasil, né, lá em Curitiba o pessoal fala muito pila, né? Ah, 10 pila, 15 pila, né, que você vai pagar, tô falando de dinheiro. Aqui a pila é o que a gente conhece aí no Brasil, né, como a injeção. Então tem que tomar bastante cuidado se você falar pra alguém: ah, quanto eu te devo? Aí você responder assim: ah, te devo, você me deve 2 pilas. Você tá falando na verdade, né, que a pessoa te deve 2 aí. Então tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Eu, como vim de Curitiba, eu tava falando muita pila, e aqui se falar pila, eles dão risada mesmo, você vai ser motivo de piada aí. Então tira a pila do seu vocabulário aí se você tem costume de falar no dia a dia, porque aqui vai soar bastante engraçado se você se referir a pila para falar de dinheiro. Uma outra que é bem engraçada também, se você estiver no restaurante, você ouvir, cuidado para não dar risada, porque é normal, né, se você estiver no restaurante ali tradicional, se você vê alguém pedindo pro garçom uma punheta de bacalhau, normal. É um prato tradicional daqui, chama-se punheta de bacalhau. Entra lá no Google, você vai ver as receitas e tal. Então, normal, punheta de bacalhau é um prato tradicional aqui de Portugal. Tem um que eu vi aqui, mas pelo que eu pesquisei, na verdade é espanhol, que são as porras, né? Que são os churros. Então eu vi aqui, né? Achei estranho, né? Vi a placa, tava escrito lá porras, mas na verdade parece ser espanhol. Se tiver alguém que conhece também bem de espanhol, pode comentar aqui. Mas eu não tinha visto, nunca vi no Brasil se referindo a porras, né? Pra falar de churros, mas aqui é normal também você ver alguma placa falando de porras, mas tá falando na verdade de churros. Uma coisa importante aí quando você chega aqui, né, principalmente para quem vem para morar, que você vai ali reformar a tua casa, vai mexer na decoração, enfim, pode ser que você precise de uma fita isolante ou de um durex. Então cuidado para quem você for pedir, onde você for comprar, e não se refira a durex, porque durex aqui na verdade é camisinha. Então vai soar bem estranho, inclusive no escritório aí, se você já estiver trabalhando, se você pedir um durex para alguém, porque na verdade você está pedindo um preservativo. E assim, tem muitas diferenças. Se você pensa que é igual, você quando chegar aqui você vai se surpreender, porque tem muita coisa que é diferente. Eu vou dividir em vários vídeos, eu não vou colocar todos nesse vídeo aqui, porque daria brincando uns 40 minutos de vídeo, porque tem muitas palavras que são diferentes. Outra coisa interessante também é quando vai atender o telefone, né? Eles não falam alô, eles falam estou, ou totô, né? Tô, alguma coisa nesse sentido, mas não falam alô. Então, quando você ligar, ninguém vai falar alô pra você, e quando você atender também, você tem que responder tô ou estou, né? Que vai soar mais normal pro português que estiver te ligando, ou se você estiver ligando para alguém, ele vai falar totô. E no momento de desligar também, eles são bastante educados no sentido que eles pedem licença para desligar. Então, com sua licença, né? Ou licença antes de desligar. Então, é normal também antes, se você estiver ligando para alguém, também faça isso. Então, peça licença antes de terminar a ligação. Na questão do mercado também tem bastante coisa diferente, né? Não dá para trazer tudo aqui porque são muitas coisas realmente. Vou trazendo aí mais vídeos, mas tem a questão também quando você for na parte gelada ali, né, do mercado, você vai na parte do frigorífico, né? Aqui geladeira é frigorífico. Então ali, por exemplo, você vai procurar ali de repente um creme de leite. Creme de leite aqui é natas para cozinhar ou natas para bater. E aqui a espessura do creme de leite aqui ela é bem mais líquida, né? É bem diferente também. Alguns temperos têm nomes diferentes também, né? O curry, que a gente conhece como curry, aqui é curry. Então tem vários diferentes. E aí eu vou produzindo mais vídeos e trazendo mais diferenças e mais coisas que eu for aprendendo aqui com o tempo. Se você gosta desse tipo de conteúdo um pouquinho mais descontraído aí, já pode dar o seu like aqui. E vou te encorajar usando a palavra força, que aqui é bem comum eles dizerem força, né? Quando querem te encorajar a fazer alguma coisa, ah, vou abrir a porta ali, você fala força. Ah, vou sair para passear, força. Vou sair para almoçar, força. Então é bem normal usar esse força. Então força aí para dar o like, se inscreve no canal também. Não esquece de compartilhar com os amigos também que gostam de saber sobre as curiosidades aqui de Portugal. Viver e viajar sempre, até a próxima.